Olá pessoal, mais um TechCast hoje com uma pessoa fantástica, todos são, mas esse cara está lançando o livro. O livro chama-se Cordel Corporativo, onde fala da parte corporativa de uma maneira fácil e bem alegre. Estou aqui com meu amigo Joelson Trajano. Irmão, obrigado por você ter vindo. Muito bom você estar aqui. Esse livro aqui, muito massa, que já é meu, já foi presente, já está dedicado, ninguém nem peça emprestado, que eu não empresto, tá certo? E aí, Joelson, como é que tá, meu irmão? Renatão, meu amigo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu que lhe agradeço ter Tá vindo. certo? Tenho acompanhado o TXCast maravilhoso, vários convidados, várias temáticas, é para todos os gostos. Estou gostando pra caramba, eu tenho acompanhado mesmo, tá certo? Obrigado aí pelo convite. E aí, esse presente carinhoso, a primeira, isso aqui já é spoiler, tá? Sim. Spoiler, livro novo, ainda vai ser feito o pré-lançamento, é o pré-lançamento dele no dia 25 lá do 11, lá no TXCast. E lá em dezembro eu ainda vou divulgar a data que vai ter o lançamento oficial, né? Então, com todo carinho, eu trouxe aí para você, né? Joelson, quem é Quem Joelson? é Joelson? Isso. Primeiramente, filho de João Trajano e de Ivonete Maria, minha primeira mentora, que sempre me incentivou em tudo, que sempre, qualquer projeto que eu participava, ela era a primeira a estar na fila, aplaudindo, me incentivando. Maravilhoso. Né? Poeta, à toa, mais de 19 anos e agora escritor. Né? E paralelamente a isso, sempre trabalhei na área administrativa, mais de 10 anos no ambiente corporativo. Né? Por isso que procurei hoje juntar todo esse rolê, juntar todas essas paixões do teatro, da poesia, né, e o ambiente corporativo e trazer para o lado do desenvolvimento pessoal, profissional, de forma leve, descontraída, até porque o desenvolvimento pessoal profissional não precisa ser enfadonho, não precisa ser cansativo, né? Porque quando a gente está estudando, quando a gente está se desenvolvendo, seja, ainda mais nessa idade, hoje, né, a gente em plena produção, no trabalho, arremete muito à escola, né? E a gente sabe que decorar atividade, prova para fazer, isso acaba remetendo muito a gente a esse passado de que estudar não é legal. Então o livro, a ideia é essa, é trazer o desenvolvimento pessoal e profissional de forma mais leve, descontraída, para virar uma chavinha e dizer, e se identificar e dizer, caramba, é isso mesmo. E a partir daí, partir para outros caminhos e se encontrar, entendeu, Renatão? Então, quando eu comecei a escrever esse livro, Cordel Corporativo, ele, eu percebi que aos poucos eu não estava só escrevendo poesia, sabe? Eu, além de estar escrevendo poesias com interesse de ajudar outras pessoas, eu percebi que eu também estava me ajudando. Porque eu fui encontrando alguns sentimentos, sabe? Sentimentos que se manifestavam através do medo, procrastinação, zona de conforto, entendeu? Então tudo isso aí foi até me ajudando também a desbloquear, sabe, esses sentimentos. Então, quando eu recebi o desafio de um amigo meu, que comecei no ano de 2011, estava fazendo um espetáculo teatral, Os Declamadores, isso é coisa de Brasil. Então, quando eu recebi esse convite, eu imaginei assim, como assim? Dar vida a personagens através do gênero poético. Na hora eu fiquei receoso, mas aceitei o desafio. Então a gente ensaiamos, estudamos e foi maravilhoso o espetáculo. Tanto que rendeu muitos convites para participar de festivais de teatro, participar de sarais de poesia. E naquele momento eu era só um ator e declamador, me apaixonei pela poesia, cara. Então eu comecei a participar desses sarais, um amigo foi desafiou. Falei, Joel, já que tu estás tão envolvido com a poesia, tão participando de sarais, declamando de forma agitada, tu és um ator maravilhoso. Por que tu não começa a escrever tuas próprias poesias? Por que tu não começa... Por que tu não escreve um livro? Eu fiz, caramba, na hora eu me assustei, né? Porque estava ali na minha zona de conforto, né? Como ator, já tava bom demais. Aí eu fiz, cara, agora escrever um livro. Mas no medo, naquela titubeada que eu dei, eu também ponderei. Por que não? Então pensei sobre o que escrever, como escrever. Então não me veio outra ideia, não sei, escrever
um livro, escrever minhas próprias poesias e um livro de poesia, se não fosse para ajudar o outro, contribuir com o outro. E como eu comecei a trabalhar muito cedo, de 17 para 18 anos já, através do teatro, através da arte, né, que me abriu portas, entrei no ambiente corporativo estagiando de 17 para 18 anos. Então, a partir daí, eu, assim como todo mundo, eu passei por esse processo, dessas dores, desses conflitos no ambiente de trabalho, de comunicação, de empatia, de trabalho em equipe. Então, eu vendo também essas dores que eram minhas, mas também vendo colegas e amigos passarem por isso, eu pensei, então, por que não escrever um livro juntando essas paixões do teatro e a poesia e o ambiente corporativo e trazer isso como desenvolvimento pessoal e profissional, entendeu? Então foi quando eu resolvi escrever, cara, e o feedback que eu estou recebendo dos spoilers que eu estou passando para algumas pessoas, o próprio poeta que me inspirou a fazer, né, que ele já tem seus 70 anos, Amaro Poeta, ele é presidente da LAP, a Academia de Letras de Arte do Paulista. Então ele escreveu Pós-Fácil. Tu és de Paulista? Tu és de onde? Tu és daquele... Eu sou natural de Limoeiro. Limoeiro, sim. Eu nasci em Limoeiro, a família toda, parte de pai, parte de mãe. Só que morei só até 1 ano e meio e a gente se mudou para Abreu Lima. É. Lá em Abreu Lima, eu digo, é a cidade que eu cresci, me perdi, aprendi, desaprendi. Então foram 25 anos lá e nos últimos 8 anos mudei para Paulista, moro hoje em Pau Amarelo. Então foi quando me mudei para Paulista que eu vim conhecer a poesia, que esse Amaro Poeta. Amaro Poeta, como foi que você conheceu ele lá? Eu conheci ele ainda em Abreu Lima, quando eu recebi o convite de participar desse espetáculo de declamadores e coisa do Brasil, foram todos baseados na poesia dele. Eram todos poemas dele. Então, o que acontece? Ele pegou, o diretor convidou ele para um dos ensaios, foi quando eu conheci. Mas até então ele ali, para mim, naquele momento, ele só era o autor da peça. E a gente apresentou em vários lugares, tanto aqui na região metropolitana como no interior, Agreste. Foi, cara, maravilhoso. Porque nesse espetáculo, quando acabava o espetáculo, o diretor teve uma ideia, de início a gente achou uma loucura, de abrir uma roda de debates sobre o espetáculo. E, cara, poxa, mas as pessoas vão para se divertir, ninguém vai querer conversar. O Ledo Engano, cara, foi incrível. As pessoas no debate perguntavam mesmo. Poxa, imaginando isso, o diretor foi muito esperto, porque a poesia, às vezes, tem muitas palavras rebuscadas, né? Muitas palavras difíceis. Então, cada palavra difícil que até a gente não entendia, não sabia, a gente foi lá no dicionário pesquisar, entendeu? Saber o que é procrastinação, o que é procrastinação, entendeu? O que é tudo isso. Então, quando a gente terminou o espetáculo, aí pouco tempo depois mudei para a cidade paulista, entendeu? Foi quando conheci melhor, mais a fundo Amaro. Ele começou a me convidar para alguns sarais de poesia, e eu declamava as poesias generosíssimo. O cara me dava total carta branca para usar o espetáculo dele, e criei monólogos com os textos dele, participei de festivais, sendo indicado como melhor ator, sabe, em alguns festivais com poesia, entendeu? E foi aí quando eu conheci ele, me apaixonei pela poesia e me inspirei muito na linha de escrita dele, que Amaro, ele tem uma linha, sabe, uma crítica social, ele tem um olhar para a política, sabe, crítico, um pensamento crítico muito aguçado. Isso eu me encantei pela poesia. Aí foi quando eu resolvi timidamente escrever minhas poesias, e aproveitando já o momento, que eu acho muito interessante, Mafra, que as pessoas acreditam que a arte, que a poesia, seja qual expressão artística for, ela remete muito ao entretenimento. Ela como se fosse remetesse a grupos específicos. É verdade. Né, de pessoas que tenham criatividade como artistas, arquitetos, pessoas de publicidade. Só que o quê?
essas habilidades que a arte nos traz, essas habilidades que intrínsecas, né, como a gente estava conversando aqui no do bate-papo, já vem junto com o poeta, com o ator, a criatividade, a comunicação, a empatia. E como é que você vai escrever uma poesia se você não se colocar no lugar do outro? Não se colocar através da perspectiva do olhar do outro. Você não vai escrever nunca, escrever uma poesia tentando imaginar o que o outro está sentindo. E a criatividade nem se fala. Porque como é que... Mas você falando aí, parece fácil escrever poesia. Eu gosto de Isso. fazer uns cordelzinhos. E assim, tem vezes que a gente não tá inspirado, né? Às vezes você quer sentar pra escrever e não sai nada. E de uma hora pra outra começa a vir na cabeça e você começa a escrever, né? Isso não é assim que funciona? Exato, mas é muito bom tocar nesse assunto, porque justamente as pessoas acreditam que só pessoas específicas dessas áreas conseguem fazer isso. É fácil? Não. Mas me colocando como exemplo, tipo, vamos começar pelo teatro. Eu comecei teatro com 15 anos de idade. E eu nunca fui aquela criança que meus pais, familiares, amigos, colegas olhavam e diziam: esse menino quando crescer vai ser artista, porque com a comunicação que ele tem, com a criatividade e imaginação que ele tem. Não, eu não era esse tipo de criança. Nunca fui tímido. Porém, eu tinha uma dificuldade imensa de expressar meus sentimentos, de expressar meus pensamentos, tanto na escola como no ambiente familiar. Eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer perguntas simples para o professor, né? Que é aquele medo do julgamento, o medo de um coleguinha achar que eu estava viajando. Então isso foi uma dificuldade enorme até meus 15 anos. Então já começa por aí. Eu não nasci aquela criança comunicativa, aquela criança criativa com aquela imaginação louca e dizer: esse menino quando ele crescer vai ser artista. Não. Foi aos 15 anos que eu senti essa necessidade, né, de melhorar esse comportamento. Esse era medo, cara. Era o medo de fazer pergunta para o professor. Sabia que aquela pergunta de repente ia ajudar até o outro. Como acontece, né? Aí a pessoa às vezes faz uma pergunta ao professor que era a tua dúvida. Eu tinha, cara, esse medo, esse bloqueio. Então foi quando eu entrei no teatro, começar... Aí, o que acontece? É difícil escrever uma poesia, é difícil você memorizar um texto de teatro, mas quando você começa a trabalhar aquilo para se desenvolver, aquilo vira um estímulo diário. Então, por mais difícil que de repente a gente esteja no dia não inspirado, mas se aquilo ali vira uma rotina, um estímulo diário, aí aos poucos você vai se aprimorando e vira natural. Hoje, puxar um assunto, bater um papo interessante, fazer network, né? analisar uma cena, um cenário, ou algo que vem insight, isso aí dá para virar um projeto, isso daí dá para virar algo interessante. Então, só o que precisa? Muito treino, muito estudo, muita leitura, entendeu? Mas qualquer uma pessoa, ela pode adquirir essa habilidade, desde que ela comece a treinar isso, comece a estimular isso, incentivar. Já teve pessoas alguns colegas meus, hoje, né, que chega para mim e fala meu poeta, e aí meu poeta, beleza, Ele chama poeta. tudo bem? Então, cara, eu fico muito feliz, Renatão, mas não pelo adjetivo poeta. Então entra muito nisso que eu estou falando. Mas sabe por quê? Pelo processo. Porque o teatro, desde os 15 anos, faz 19 anos que eu sou ator, mas a poesia é nos últimos 3, 4 anos. Então não era poeta, eu era apenas ator. Então, quando alguém me chama hoje de poeta, fala meu poeta, a minha felicidade não vem pelo adjetivo poeta, vem pelo processo. Porque eu tive a curiosidade, me apaixonei primeiramente através da leitura da poesia e fui dizer: será que eu consigo fazer isso? E diferente do que as pessoas acham, é técnica, é estudo, é treinamento. Então eu vi que tinham livros que mostravam técnicas de como criar poesia, de como desenvolver essa arte. Aí comprei o livro, eu acho que conhece esse poeta, Edgar Diniz. Ele tem um projeto muito lindo, é Educar em Poesia, eu acho, é Cordel em Poesia, Educar em Poesia, alguma coisa desse tipo. Ele tem um livro que ele ensina técnicas de criar cordéis, quadras, sextilhas, setilhas, décimas. Aí quando eu vi esse livro, eu falei: cara, tem como aprender.
eu posso ser poeta? E pode. Aí eu fiz, comprei, cara, comecei a treinar. Eu digo, aí foi o quê? Um estímulo diário. Treino, estudo, acerta, erra, não fica bom. Até eu escrever esse livro, que coisa que eu já amassei, joguei no lixo e tá, porra, cadê? Eu não tô gostando, não tô gostando disso. Então, hoje é o que eu mais tento passar para as pessoas, é isso. Desde a escola, quando eu entrei no teatro com 15 anos, rapidamente foi amor à primeira vista, Renatão. Então, como eu disse, habilidade de criatividade, de comunicação, de empatia, quando você começa a colocar isso no dia a dia, é intrínseco, sabe? Você já tem, só falta ser estimulado. Então, quando eu estimulei diariamente com o teatro, eu aplicava isso na escola e depois, posteriormente, na faculdade. Então, o que acontece? Acontecia muito quando eu ia fazer uma apresentação na escola ou na faculdade. E hoje ainda, a gente no treino, na última formação de palestrante, que eu tive o prazer de participar quando eu te conheci, coisa boa. Foi uma maravilha ter participado. É verdadeira. Isso foi maravilhoso, cara, que eu tenho aprendido, que eu tenho desenvolvido com esse curso, inclusive de janeiro, né? Já vou aproveitar aqui, já dá deixa, em janeiro tem uma nova turma de palestrante, formação de palestrante. Isso. Aproveitem, gente. Eu participei, cara, tem transformado literalmente a minha vida. Então hoje, alguns colegas também, eu ouvi isso de colegas, desde 15 anos eu ouço isso. Ah, Joelson, mas pra tu é bom porque tu é ator. Ah, Joelson, pra tu é fácil porque tu é poeta. Não. Eu sempre insisto. Não, gente. Ser ator, ser poeta, pode me dar alguma vantagem, alguma facilidade em relação a memorizar algum texto, algum script, mas se eu não pegar esse script e ensaiar diariamente, isso que eu queria falar. diariamente, e é diariamente mesmo. Ah, Joelson, não, eu trabalho em correria, mas eu também trabalho. Mas eu tenho que dedicar, nem que seja meia hora, entendeu? 20, uma hora a treinar, a repetir. O roteiro é isso, é uma folha só, metade de uma folha, 10 folhas. Treina, repete, lê, repete. Primeiramente lendo. Inclusive você tem que fazer um treinamento para as pessoas, porque assim, eu digo assim, escrever o poema é escrever vamos trazer para o lado corporativo. Escrever um poema é você escrever um script. Um script para quê? Para você apresentar a sua empresa, para você apresentar seu produto, para você vender. Tudo isso é arretado. A segunda parte do que você faz, que pode ajudar corporativamente, é as pessoas conseguirem aprender o texto. Né, decorar, aprender o texto. E depois declamar. Que isso eu acho arretado. Eu acho que o que Joelson pode fazer para o meu corporativo? Um treinamento, um curso, onde você ensina as pessoas a desenvolver a escrita, o script, desenvolver, decorar não, como é que é? Fala? Memorizar o texto e declamar. Né? Porque eu achei muito massa quando você montou a poesia corporativa, que eu nunca vi ninguém montar um livro de poesia falando do meio corporativo. Que isso aqui é arretado. Gente, compra o livro do cara que tá muito bom mesmo. Eu andei lendo aqui uns pedaços e quase que eu não gravo mais o TextCast porque eu queria ficar lendo o livro. É muito bom. E eu acho que para trazer para as pessoas essa facilidade, como você falou, é treino, são técnicas, treino, técnicas. Se cada um aprender a escrever o seu script, cada um aprender a memorizar o seu script e declamar, porque declamar também eu escrevo meus cordaizinhos, meus negocinhos, mas eu não sei declamar. Eu não gosto da minha declamação. Várias vezes eu escrevia, fazia vídeo, mas não gostava da declamação. Então, assim, quando as pessoas entenderem que isso faz parte do meio corporativo, que isso vai melhorar a apresentação da empresa, a apresentação de um produto, na hora de vender, na hora de fazer uma reunião com o pessoal interno. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas profissionalmente. E assim, já lança aí o teu treinamento lá para janeiro, sei lá. Olha, gente, vocês estão vendo um insight aqui. Esse é Renato Mafra, gente. Um cara maravilhoso. Olha, se aproxime desse cara.
Faça uma formação. Então, já veio a ideia aqui. Ó. Tipo, você tem alguma dificuldade de memorizar um script, um roteiro, uma apresentação. Então, pensando em você, aqui no insight aqui do nosso amigo Renatão, acho que em janeiro, quem sabe, um treinamento sobre memorização. E declamação. Exatamente. O que é que você vai aprender? A técnicas de memorização comprovadas, onde em questão de minutos você pode memorizar um texto. E pode mesmo. Não, e isso daí é tipo, não tem, como é que se diz? Toda vez bota a É uma cabecinha. ideia, né, de treinamento. Toda vez bota a cabecinha pra olhar. E aí, meu Fala querido, bonitão. tudo Eu jóia? me caladinho para atrapalhar, mas vocês falem. É de seu, toda vez ele chega, toda vez ele vem. É de seu. Um dos melhores textos que eu assisti. Foi de ser. Minha esposa assistiu comigo. Oh, coisa boa. A gente se emocionou muito com a tua história, cara. Muito bacana, muito bonita a história de Disseu. Assistam lá no canal do Tequista X, Isso. a palestra de Disseu. Eu me emocionei muito, minha esposa se emocionou que muito. bom, que Uma história de vida linda, Estamos cara. aqui, estamos Show juntos. de- Meu irmão tá aí, então tá tudo certo. Bota O rei das vendas. Se quer vender, vem pra cá. Bora. E a gente já tá falando de venda, né? É. Já falando de ideias aqui, eu vender. Então, gente, daqui para janeiro, eu elaborei esse treinamento. Ó. Eu, inclusive, você falando aí já me veio a ideia. A arte da memorização. Que Aí. tal? Né? A arte. Você é aluno de universidade, advogado, que precisa trabalhar sempre com essa questão de texto, de roteiro, de apresentação. Tem dificuldade para memorizar? E aí, criar um treinamento para você aprender a memorizar, colocar em prática todo esse roteiro, esse script. Você tem dificuldade de fazer uma venda através de roteiro, através do script? Arte da memorização. Aí. A partir de janeiro. Aí, gente. Eu vou cobrar, viu? Esse aí eu vou cobrar. Com certeza. Esse eu vou pra cima de você. Ainda mais vindo a ideia do meu grande mentor. Vamos embora, vamos botar isso aí para funcionar e ajudar o meio corporativo, já que você escreveu o livro onde você fala com seus cordéis. Ó, gente, ele fala aqui sobre. Deixa eu dizer aqui, ó. Ele fala sobre. Eu tenho medo de ter medo. Procrastinação. Zona de conforto. Preciso mudar, mudar é preciso. É preciso mudar, mudar é preciso. Ele fala em aprender, desaprender e reaprender. Tudo na poesia. Educação financeira na poesia. O poder do hábito. Ponto de inflexão. Rapaz, o livro é muito bom. Mindset. Olha. Poeta falando de mindset. Rapaz, tá um poeta muito. Tá um poeta muito. Muito pra frente. O início dessa poesia é até curioso. Eu até brinco com essa questão do mindset. Dá uma lidinha aí no início. Só Deixa eu no ler, início deixa eu dela ler pra tu aqui ver o essa início. brincadeira que eu faço aí. Com o mindset. Ponto de inflexão, deixa eu ver aqui. O que tu acha aí? Eu faço até uma brincadeirinha. Mindset. Eu sou nordestino e já dizia o mestre Ariano. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Não me importo que me julguem. Na minha terra, mindset é aí dentro. Nessa parada eu não entro. Eu falo português, não preciso de inglês. Para falar de mentalidade, com muita habilidade, é bastante fluidez. Ou seja, qual é a Eu ideia? declamo muito ruim, bicho. Não, por exemplo, Foi só. mas deu pra entender, eu pelo menos entendi. Quando eu lembrei muito de Ariane, que ele brincava muito com essas palavras, que ele não gostava muito dessas palavras inglesadas. Então, no início, mindset de fato é uma questão muito importante. Né? Você ter essa mudança de comportamento, né? Trabalhar o comportamento. Então, por que a galera não falar de comportamento em vez de usar mindset? Então, eu inicio brincando, mas depois, no desenvolver da poesia, eu coloco realmente, eu trago de fato a importância realmente do mindset, dessa mudança de comportamento para a tua vida. Mas não deixei de aproveitar para fazer uma brincadeirinha com esses termos em inglês que a gente está trazendo tanto para o mundo corporativo. E Que diz é aqui, ó. importante, mas poesia a gente tem que aproveitar e brincar também, né? E diz aqui, ó. O mundo está em transformação e sempre nos deu aviso. Pois nada é permanente, por isso eu reaviso. Sem medo de errar, é preciso mudar. Mudar é preciso. O processo de mudança tem que ser conciso, para não se perder na jornada. Por isso, mais uma vez, eu friso. Sem medo no caminhar, é preciso mudar, mudar é preciso. Seja uma metamorfose ambulante, deixando de sobreaviso que seu pensamento é livre. Por isso, mais uma vez, eu repriso. Sem medo no caminhar, é preciso mudar,
Mudar é preciso. Mudança, né? É transformação. A gente tem que fazer isso. E, Top demais, e velho. aproveitando esse gancho da memorização, Renato, memorização não é só a questão de memorizar o texto ou o roteiro. Serve para tudo, inclusive para a questão corporal também. Entendeu? Você quando vai começar, você vai apresentar uma palestra, você vai apresentar um treinamento para a tua equipe de vendas, você além de memorizar o texto, a gente sabe que tem a questão do gestual, tem a questão de movimento. Então, junto de tudo isso, dessa questão de memorizar o texto, também vem a questão corporal. E isso eu ainda vou além. Por exemplo, dar uma mudadinha aqui para outra área, futebol. Sim. A galera vê Messi, o gênio da bola. O cara nasceu assim. Mas ninguém sabe que Messi é argentino, mas com 9, 10, 11 anos já foi para a Europa. E ali foi um processo de treinamento, de repetição. Essa questão, essa genialidade de Messi com a bola. Se você tem vídeos no YouTube, se você pegar esses dribles magistrais que a gente só vê lá, a obra, aquele golaço, aquele drible, você vai ver vídeos dele ele ensaiando, memorizando. Então, quando ele coloca em prática, aquilo ali faz parte também do processo de memorização. Daqui vou pegar para aqui, daqui vou para aqui. A gente vê uma genialidade que acha que aquilo ali é coisa de outro mundo, mas desde os 10, 11 anos é treino, repetição, é memorização de movimentos. Então, memorização vai muito, muito, muito além de só memorizar textos. É verdade. É corpo, é mente, é postura, é tudo, cara. Eu acho fantástico essa. Não consigo escrever. Pô, mas memorizar você precisa. Isso. Você precisa memorizar, você precisa declamar uma palestra. E eu acho fantástico quando a arte ela ajuda a parte corporativa. Porque quando a gente fala do teatro, como você falou agora, os gestos, a ocupação de palco, de espaço, tudo isso vai te levar a melhorar como pessoa e como profissional. Aí o cara diz, não, eu sou um vendedor de balcão, não preciso disso. Não precisa. Você precisa decorar, memorizar aquele produto, os benefícios daquele produto. Você precisa, na hora de estar com o cliente, teu gestual, tua ocupação de espaço, a hora que você vai declamar, do jeito que você vai falar, do jeito que você vai apresentar o produto para o cliente. Então, eu creio que eu acho fantástico, como eu disse, que a arte leva... Você vê uma coisa, as pessoas querem palestrar. E eu acho legal as pessoas quererem, sei lá, de repente passar o que ele tem de conteúdo para outras pessoas, ajudando as outras pessoas. Acho fantástico, massa. Mas eles não querem treinar. Tem palestrante, meu irmão, que faz aula de música para poder... o fonoaudiólogo resolve, tem que fazer. Tem que ir pro fonoaudiólogo, tem que fazer aula de canto. Porque você vai entonar a voz, você vai colocar as sílabas bem bonitinhas. Porque não adianta você falar e o público do outro lado não entender o que você está falando. A mensagem não vai, tem que fazer oratória. Então essa parte de arte, do palco, de ser artista, de aprender, de escrever, declamar, isso tudo ajuda. Eu digo às pessoas o seguinte, olha, o conhecimento, ele é um ter. Você, aqui em cima, é o que tu faz, é o que tu consegue fazer. Mas você precisa ter outros conhecimentos abaixo. Você precisa aprender a cozinhar, você precisa aprender a pintar, a desenhar, a declamar, a memorizar. Você precisa ter outras culturas também dentro de você. Porque às vezes você está no cliente, e o cliente gosta muito de pintura, e ele tem um quadro lá. E você olha para o quadro do cliente e você, às vezes, no relacionamento, você olha o quadro e diz, olha, esse quadro é de fulano e tal, assim, sabe? Foi de tal canto. Eu estou vendo que esse quadro tem os traços. Isso aproxima. Nós nos aproximamos das pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Se o cara gosta de futebol, porque eu vejo o cara aqui que fala assim, não sei nada de futebol. Futebol, meu irmão, o negócio eu gosto não.
tem cliente que vai relacionar com você, vai conectar com você através de futebol. Eu já fui para jogo de futebol com um cliente meu. Então, assim, a conexão, ela vem das coisas que a gente gosta. E todas as outras coisas que não são o que a gente faz, a gente precisa aprender. Não é só estar lá preso naquele conhecimento. Que as outras coisas melhoram a apresentação do teu conhecimento, do que tu está fazendo. Então, eu acho fantástico, e a forma que você fez o livro, e falando esses temas, e trazendo em poesias, ele fica uma coisa bem arretadinha do cara ler. Bicho, como eu tô dizendo, eu comecei a ler, eu disse, pô, não vou parar de ler, não. Eu falei, eu vou comer esse livro rapidinho, porque eu sou assim, quando assim, eu gosto de poema, dessas coisas, eu achei arretado, só tô achando que o poeta tá meio pra frente demais. O poeta tem que falar. É porque assim, a gente é nordestino, a gente tem essas coisas. A gente gosta dos poemas do Nordeste, né? Isso. De falar sobre do gado, da cambira, falar das porteiras, né? Mas eu achei aqui diferente, um toque muito legal, trazendo os temas muito bons. E sim, como eu falei, você fala muitas coisas, é fácil de ler, crenças limitantes, é fácil de ler, gostoso de ler, muito bom, a foco. Então, assim, traz tudo que as pessoas queriam falar, todos os palestrantes, treinadores queriam falar desses temas, mas aqui vem de uma forma tão legalzinho do cara escutar, do cara ver, do cara ler, que eu, meu irmão, parabéns mesmo pelo livro, tá uma coisa maravilhosa. E assim, não traga janeiro, Sim, vamos começar a fazer esse seu treinamento, vou cobrar certeza. isso de você. Vocês aí, entrem em contato com ele, vai lá no Instagram dele, depois a gente vai dar. E vai lá aprender como é que ele faz essas coisas aí que vai melhorar a tua vida profissional. Mas voltando para Limoeiro, lá para trás. Quem da tua família lá, porque assim, poeta, eu tive aqui com a banda Amigos Forroneiros, e os caras, a família dos caras são músicos. Isso trouxe a música para eles. No teu caso, quem da tua família? Eu não tenho, não tenho no meu ambiente familiar, não é uma família que tem muitos artistas. E trazendo para mais próximo, né, meu pai e minha mãe, nenhum dos dois foram artistas. Porém, o nordestino em si, ele já tem um quê? Eu acho que já nasce artista. A questão é se desenvolve de fato esse lado artístico ou não, mas ele já tem um lado artista, arteiro. Minha mãe, uma das pessoas mais alegres, mais animadas, que quem me conhece tá escuta esse podcast e conheceu minha mãe sabe do que eu estou falando. Uma das pessoas mais animadas, alegres, pra frente, Renatão, que eu conheci. E meu pai, sempre brincalhão. Meu pai é aquele cara apaixonado por Luiz Gonzaga, por chapéu. Ele adora usar o gibão, o chapéu de couro. Ele é aquele cara que, inclusive, ele tem até um cordel, um folheto de cordel em homenagem a ele. Ele foi um dos homenageados no projeto que teve lá em Limoeiro, que foi umas aulas que fizeram e tiveram que fazer, criar cordéis. Pessoas comuns, normais, participaram de uma oficina, aprender a criar cordéis, falando sobre a vida, não só sobre a arte como entretenimento, mas sobre a vida, sobre conhecer. E ele foi um dos escolhidos para ser homenageado. Aí esse folheto é a peleja de João Ligeirinho e Zé Preto. São dois personagens. Zé Preto, um personagem conhecidíssimo lá, bem animado, e um dos foi meu pai, que é João Ligeirinho. Porque ele é sempre aquelas perninhas alegres. Meu pai é aquele inquieto. Ele não consegue ficar na casa dele por muito tempo. Vai para frente e para trás, para frente e para trás. Então, essa questão pela arte, pela poesia, pelo teatro, é um pouco dos dois. A alegria, a animação da minha mãe, alto astral, e essa ligeireza nas pernas do meu pai, essa paixão que ele tem pelos símbolos nordestinos, que
que ele sempre teve mais fundamental. O incentivo à educação. Minha mãe sempre realmente me incentivou a ler. Tipo, 6 anos de idade, o antigo... hoje em dia é primeiro, né, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Eu me lembro que era 6 anos eu fazia alfa, chama alfa. Eu já lia, já tinha muito livros, que uma esposa do meu tio era professora, então ela tinha muitos livros. A minha mãe pegava esses livros e eu, curiosamente, lendo. Então, através desse incentivo da minha mãe, foi onde foi vindo essa paixão pela leitura, e aos poucos fui lendo. E o quê? Lendo Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, que, por exemplo, você falou um momento, disse, estou achando esse poeta bem para frente. Mas não tenha dúvida, eu bebi todas essas fontes desses poetas que trazem essa nordestinidade, esse nosso simbolismo. Então, de fato, eu quis trazer algo diferente, né? Poesia voltado para o mundo corporativo, mas que foi totalmente inspirado e bebido dessa fonte. Ariano Suassuna. Eita, Ariano é bom demais. Entendeu? Inspirado, inclusive, eu sou apaixonado por Luiz Gonzaga, a minha playlist metade é Luiz Gonzaga, sou apaixonado, entendeu? Então, o que sempre eu digo às pessoas, se você vai ler poesia, participar de um treinamento seja esse treinamento envolva arte, envolva teatro ou poesia, não quer dizer que você vai ser ator, vai ser poeta, você vai beber da fonte, das habilidades que essa atividade artística ela te dá. Verdade. Entendeu? E a poesia traz muito isso intrinsecamente, a criatividade, essa empatia. Então essa foi a ideia. E só o fato da leitura, que eu digo assim, leia. Eu desafio você a ler um livro de poesia, desafio você a participar de uma oficina de teatro, e garanto a você que já vai mudar a tua visão de mundo e principalmente em relação à leitura da poesia, melhorar o vocabulário, entendeu? Melhorar o teu repertório de palavras. Então, para você que trabalha com venda, o camarada que é gestor, a partir do momento que ele aprecia a poesia, isso daí já dá um ganho para ele de melhorar o repertório dele, o vocabulário dele. Com entendeu? certeza. Ó, deixa eu te contar, eu lembrei disso agora. Tive um amigo meu, um colega meu que trabalhou comigo em uma empresa, para proteger a questão, eu não vou falar o nome da empresa, mas o meu amigo, ele tem carta branca, inclusive se ele vê, quando ele vê esse podcast, Robério, grande abraço, Robério. Então, o que acontece, Renatão? Robério era um profissional da área de TI na época. Aquele profissional com habilidades técnicas e conhecimentos específicos da área dele, porra, o cara tirava onda em tecnologia, o cara tirava onda em programação, aquilo outro. Mas ele tinha uma dificuldade do caramba de se comunicar, de conversar, de pouco sorriso, aquele cara bem fechadão, entendeu? De poucos papos mesmo. Só que era só uma característica dele, ele era um cara gente boa pra caramba, entendeu? Muito agradável, só que ele era só uma característica. Tanto que ele era um dos colégios que eu mais tinha afinidade. Era um dos colégios que a gente conversava muito, batia muito papo. Ele sempre me via lendo livro. Toda vez que a gente estava batendo papo, era o livro, não, tu vive lendo, não, tu vai endoidar com tanto livro que tu lê. Eu digo que é gostoso demais, tô vendo. Aí ele sabia que eu fazia teatro, sabia que eu já escrevia algumas poesias. Aí certo dia, Roberto me pediu um livro emprestado. Eu estranhei. Não era o perfil de Roberto. Aí fui lá e emprestei. Ele pegou, leu, gostou, e aí emprestei outro, passei algumas poesias que eu escrevi para ele já. Renatão, incrível. Não demorou muito tempo. Eu já percebi uma mudança, era nítido, sabe, aos poucos a mudança que ele estava começando a chegar na empresa mais comunicativo. Já chegar na empresa mais sorridente. Entendeu? Eu digo, já está ficando mais empático, né? A empatia já tá gerando, né, aquilo outro. Mas o que foi, a partir daí você já vê, já estava feliz pra caramba com essa mudança dele. Feliz mesmo, né? Rolando até que o egozinho, né? Caramba, eu tô sendo responsável pelo desenvolvimento. Não, o responsável foi ele. Ele que procurou ler, ele procurou colocar e colocou em prática. Porque Renato, teve um dia que eu cheguei para trabalhar. Aí, o computador não estava pegando. Pegava de jeito nenhum. Não vou ligar pro TI. Procurei Roberto, liguei pro TI. O Roberto atendeu. Eu fiz, Roberto,
tô com um bronquinho aqui no computador, rapaz, tenta ligar teu jeito quando tu puder. Por gentileza, vem aqui na minha sala. Aí foi que ele soltou a pérola, Renato. Ele fez, relaxa, Joelski, com Robério não tem mistério. Olha! Eu digo, nada. Eu não acreditei, não. Eu disse, como é que é, Robério? Como é que é, Robério? Já tava rimando. E ele repetiu, relaxa, Joelski, com Robério Não tem não tem mistério. mistério. Rapaz, Meu irmão, na hora eu ri. Mas na hora eu achei engraçado. Mas percebi ali, cara, o poder maravilhoso da transformação, da leitura, como ampliou o repertório dele, o vocabulário dele. Tanto que o cara teve uma sacada criativa que pegou o nome dele, mais substantivo que caracterizava ele naquele momento, e criou com o Robério. não tem mistério. E a partir desse dia, meu amigo, quem fosse não era só ligar para Robério, visse Robério passando, fosse beber água na hora do almoço, Robério chegando no trabalho, com o Robério não tem mistério, com o Robério não tem mistério. Ficou aí. Então ó. o cara que era fechado, que era considerado o cara introspectivo, caladão, bicho, através da leitura da poesia, através da leitura de alguns livros, ele melhorou o vocabulário dele e se tornou um dos cabas mais populares da empresa através da leitura, cara. É isso mesmo, liberta Através mesmo, desse livro, liberta demais. cara. E quando você escreve, principalmente poesia, você consegue ser mais criativo, você começa a aflorar a criatividade. Então, assim, no dia a dia da gente em solucionar problemas, quem soluciona mais problemas é que tem mais criatividade. Exato. É o cara que consegue ser mais criativo para fazer as coisas. Não que os outros não façam, não resolvam. Mas quando o cara é criativo, o cara fala assim, mas criatividade, ele não se aprende. Eu acho que criatividade se aprende. Quanto mais você pratica, quanto mais você tem técnica, mais você consegue ficar criativo. E você escrever, não escreva, escreve para você, faz umas cartas para você. Não é preciso ser perfeito, não precisa da perfeição. Não, só vai treinando, treinar vai fazendo, estilo. exatamente. Porque as rimas, juntar as palavras, fazer uma história, isso é criativo. Isso aflora a criatividade. E você começa a raciocinar mais rápido. Exato. Quem pratica criatividade raciocina mais rápido. Com certeza. E no treinamento que a gente vai fazer, que Joelson vai fazer, tá? A arte da memorização. Ele vai ensinar tudo isso pra gente. Com certeza. Como a gente escrever, como a gente rimar, como é que eu faço pra rimar. Sabe tal. uma coisa que ajuda muito, Renatão, que eu fiz nos últimos... Foi lendo um livro que eu vi uma dica muito bacana. Não lembro o nome dele agora, cara, mas falar sobre sonho esse livro. Então, uma das coisas que eu ia fazer, você acorda de manhã, todo dia de noite a gente sonha. É. Eu, infelizmente eu digo porque eu adoraria. Eu sou o tipo de pessoa que sonha todo dia, mas não lembro de nada no outro dia. Minha esposa, ela conta detalhes por detalhes. Beijo, meu amor, Eliane. Ah, fala o nome dela, não? Maravilhosa. Ela, já ganhou um bônus já quando chega em casa. Pelo menos a janta tá pronta, né? Eu já garanti a janta. Né? Ela lembra de todos os detalhes, cara, quando acorda. Coisa boa. Sabe o que ela disse? Foi isso, e foi aquilo. E tem um sapato vermelho. A bolsa, a meia tava furada. Eu digo, caramba. Então, isso daí me deu uma... Fiquei com inveja. Eu digo, poxa, amor, eu queria ter essa tua habilidade de decorar. Só que aí, acabou lendo o livro, cara, acorda de manhã. O que tu lembrar, se não for tudo, metade, já escreve. Aí eu comecei a dormir o quê? Com um caderno lá do lado da cama. Quando eu acordava, já ia escrevendo. Só que o quê? A ideia era lembrar de sonho. Só que pega gosto, meu irmão. Faz isso, cara. Tipo, deixa um livro, uma escrivaninha. Porque se não é um sonho, é ideia. E tanta ideia, tanta coisa boa se perde, porque a gente não anota. Escreve dia a dia. Exato. No seu dia a dia, Fazer tipo, como eu falo, escrever uma pra si, agenda. uma Né? carta pra si, É. fazer uma agendazinha. Como é que é? Diário, né? Diário. Quase escreve um diário. Só que tenta, aí você começa a escrever um diário, depois você começa a tentar pegar aquilo que você escreveu e transformar numa poesia, rimando algumas coisas. Você vai conseguir. Eu creio que dessa forma você está praticando. Mas o cara diz, não tenho tempo, eu me estou ocupado, não sei o que. Mas, bicho, isso vai melhorar teu lado pessoal e teu lado profissional, velho. Creio eu que quando eu escrevi meus livros,
fui buscar palavras, eu fiz uma porque tudo que tá no meu livro são coisas que foram testadas, foram montadas e testadas. E eu fui buscar muita coisa lá de trás. Pô, é como se eu estivesse lendo minha história. Né? Tava lendo minha história ali, como foi que começou, o que foi que aconteceu daquela de uma vez, de outra, alguns exemplos de amigos. E eu fui me lembrando de amigos, fui me lembrando de momentos que passei, de família, de um bocado. Então, assim, é uma viagem muito, mas muito bacana, porque a gente só lembra as partes boas, ninguém vai estar lembrando partes ruins. Né? E a mesma coisa se eu faço o meu diário, escrevo meu diário, e depois eu pego o que eu escrevi e tento fazer ele em poesia, eu acho que vai ajudar muito na criatividade. Em palavras, principalmente, pessoal. A escrita, velho. O que tem de gente escrevendo ruim. Eu sei que português é difícil. Mais na área digital, né? Eu sei. Não, Vai perdendo esse hábito. mesmo na área digital que tem o corretor e o cara ainda erra. O cara, as concordâncias, a escrita mesmo, pessoas errando isso. Hoje no mundo que a gente tá, que qualquer palavra, se você pesquisar, você acha. O cara escreveu errado. E quando você escreve, você lembra, você memoriza e você ainda aprende a escrever. Exato. Não é verdade? Exato. Então, assim, é uma coisa muito boa e todos deviam correr atrás disso. Agora, a paixão pela poesia, porque você foi artista, ator, você é poeta. Você falou que 15 anos 19 anos de ator e 3, 4 de poesia, e a poesia lhe segurou. O que foi que houve? Por que a poesia é tão especial assim? Cara, tu lembra quando eu falei essa dificuldade que eu tinha de expressar meus sentimentos? Sim. E meus pensamentos? A poesia, foi através da poesia que eu comecei a me conhecer, me autoconhecer. Questão tão famosa do autoconhecimento, de que desde Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então a poesia realmente fez eu olhar lá para dentro, olhar lá pro fundo, sabe? Porque eu acho que cada vez mais, né, nesse mundo, né, que a gente vive, a gente tem que olhar mais para dentro de si, pro interno, do que pro externo, sabe? E a poesia fez eu me enxergar por dentro, sabe? Começar a reconhecer minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades e entender que tá tudo bem, faz parte. Né? A gente às vezes acha que vulnerabilidade é algo ruim, mas nem sempre. Quando consegue identificar elas e trabalhar, cara, isso é sensacional. Verdade. E tu me fizeste ter uma ideia aqui em relação a essa questão de escrever o diário, escrever para si. As pessoas têm que aprender a quebrar esse tabu da vergonha, do achar ridículo, essa questão de, que nem eu disse, é treino, é repetição. E repetição mesmo é chegar na frente do espelho e se repetir várias vezes teu escrito, teu texto, olhar para tu mesmo. Ah, às vezes, mas é ridículo, eu tenho vergonha de ti. Entendeu? Então a poesia fez eu enxergar mais para mim, para dentro, sabe? E eu focava muito no externo, mais no ter do que no ser. Hoje, com a poesia, eu busco focar mais na questão do ser do que no ter. Tem uma frase de um pensador americano que é parecido com a tu até estava lendo o título da poesia aí, Alvin Toffler. Ele fala: o analfabeto do século XXI não será aquele que não saberá ler nem escrever, mas aquele que não aprender, reaprender, desaprender e reaprender. Aprender, desaprender e reaprender. Então, reaprendam. E foi o que a poesia trouxe para mim, de aprender, a desaprender e reaprender. Entendeu? Caramba, tá tudo errado, porque eu digo, a educação, do mesmo jeito que era na época da minha avó, do meu pai, não mudou. Entendeu? Então a poesia fez eu ter esse pensamento crítico, analítico para as coisas e dizer, não é querer ser o melhor, querer me destacar, vou ser o diferentão e fazer um trabalho que de fato eu pesquisei, não vi muitas coisas de cordel em relação ao mundo corporativo.
A ideia não foi crescer pioneiro, ser o diferentão, eu vou ser o único que tem um trabalho de cordel, literatura de cordel voltado para o mundo corporativo. Não, foi uma questão realmente minha, um compromisso meu. Eu quero porque foi minhas dores. Muito que está escrito aí, vivi esse processo. Entendeu? Para a primeira poesia que tem aí, Eu Tenho Medo do Medo. Era esse que eu pedi. Aqui, ó. Eu tô com ela Entendeu? aberta aqui. Eu ia pedir pra você declamar ela. Eu Tenho Medo do Medo foi a primeira poesia que não é à toa. Porque uma das coisas mais inerentes ao ser humano é o medo. Existe o medo que é natural, que faz parte, é importante, né? Aquele medo de sobrevivência, que nos liga o sinal de alerta. O que o medo não pode ter, não pode nos paralisar. Exatamente. Né, que ele pode nos bloquear. Então foi a primeira poesia que eu escrevi, que é Eu Tenho Medo. Eu quero que você declame ela. Veja bem. Vamos declamar ela. Veja bem. Isso eu esqueci aqui, não é que o livro Tem problema novo, mas assim... Mas ninguém sabe, pô. Só quem sabe sou eu. Não é verdade? Tipo assim, eu tenho medo. Medo todo mundo tem, né, Renato? Isso. Mas o que eu pensei? Eu tenho medo do medo. Então essa foi a ideia, sabe? Ter medo de ter medo. Então a poesia diz assim: eu tenho medo do medo de quem não quer despertar, que não pensa no futuro e vive a procrastinar, que ao invés de um cérebro parece que tem uma pedra no lugar. Eu tenho medo do medo de quem não quer evoluir, porque acha que está velho demais, porque o seu tempo já passou e que não dá tempo mais, que esquece de viver e esquece dos ideais. Faz medo ver nas pessoas o medo de se arriscar, que vê na zona de conforto o melhor lugar para ficar, não se abrindo para as mudanças, sem ao menos tentar. Eu tenho medo de quem se acomoda, que esquece de viver, que só faz reclamar e não cumpre o seu dever, pois no fluxo da vida tem que plantar para colher. O medo destrói nossos sonhos, põe a gente no degredo. Não podemos desistir nem aceitar esse enredo. Espero que depois desses versos tenhamos medo de ter medo. Joia, meu Tenha filho. medo do medo. Obrigado por você ter vindo, meu irmão. Cara. Que Prazer massa, demais. velho. Gente, não é possível. Compre esse livro. Vai lá nas redes sociais, fala tua rede social pra essa galera aí. Gente, se você gostou, se interessou, o pré-lançamento dele vai ser no dia 25/11, lá no TechX do nosso amigo Renatão Mafra, aqui lá no Sebrae. Né, Renatão, que Isso. vai ser um evento de 9 horas da manhã e 6 da noite, 14 palestrantes de diversos temas. Então, se você gostou, o pré-lançamento dele vai ser lá no dia 25/11. Então, me segue lá no @arteeducultura. @arteeducultura. Que lá diariamente eu estou colocando algumas pílulas de poesias voltado de literatura de cordel voltado para o mundo corporativo, algumas pílulas de motivação, que a ideia é essa, é trazer o ser humano a olhar mais para dentro de si, refletir, ter um pensamento crítico e desenvolver habilidades comportamentais e interpessoais com auxílio, claro, da arte, do teatro, da poesia e o que vem aí, essas paixões que vocês tenham. Valeu, pessoal, e até o próximo TechsCast. Um abraço. Olá, pessoal, mais um TechsCast e com mais pessoas fantásticas. Hoje eu tô com uma banda que tá fazendo sucesso em Pernambuco todo, a agenda lotada, a música trabalho é figurinha repetida. Eu tô aqui com Neto Lins e Barcão da banda Amigos Forronejo. Irmão, obrigado por ter vindo, velho. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, eu que agradeço. filho, a oportunidade de estar aqui nesse podcast maravilhoso com você. E aí, meu irmão, como é que é? Porque banda se começa, né? Em fundo de quintal, na garagem e tal, né? A galera nova, né? É. 15, 16, 17 anos, e eu vi que vocês já não tem mais 15, 16, São 17 uns 40, né? Ele tem 40, Não. né? Eu sou novinho anos. ainda. Novinho, né? E como foi essa ideia? Como foi que surgiu a banda Amigos Forronejo? É semelhante a isso, cara. Não foi em garagem, não, mas a gente se conheceu há mais ou menos uns 8 anos. 8 anos. 2016 A foi. gente teve a felicidade de se conhecer. Foi um irmão que a vida me deu. E a banda começou mais ou menos assim mesmo, cara, com fundo de quintal. Mas não era no fundo de quintal, era no fundo do prédio. Tudo pra ele. Né? A gente se juntava lá, ele e outros amigos, não vou nem citar nomes aqui para não acabar esquecendo Esquece, alguém, né? Mas a gente se juntava e fazia aquela farra, cara. Era banda, não era banda, era
a resenha. E aí começou, daí pra frente a gente, onde tinha as fardas, "Ei, bora, traz o violão", que ele toca o violãozinho, eu não toco nada. Só um cantor. É, porque eu sou o dono do microfone, viu? Mas enfim, aí as farras foram acontecendo, a gente sempre fazia. E rolou muito tempo assim, só na brincadeira mesmo. Eu, ele e outros amigos fazia pagode, tocava de tudo. Até que veio a pandemia. Pandemia. A pandemia eu digo que foi o divisor de águas Foi. pra gente. Foi. Né? Onde realmente começou, engrenou a banda. Tá? A gente teve a feliz ideia, vamos classificar assim, de durante a pandemia a gente fazer algumas ações beneficentes. A gente morava num prédio onde tinha, ele ainda mora lá, eu não estou mais lá, uma acústica muito boa, com visibilidade para o prédio inteiro. A gente fazia o seguinte, a gente passou a fazer louvores para agradecer, pedir bênçãos para os enfermos, né, durante a pandemia. E isso foi muito positivo. E visto que as nossas orações, o que a gente estava fazendo estava dando muito certo, e a gente teve a ideia de fazer as lives que estavam no auge. Né? Aí eu digo, Marcão, por que não, velho? Vamos fazer uma live para ver se a gente arrecada, nem que seja 10 quilos de alimento, a gente não é famoso, não é nada. A gente vê esses famosos aí, Safadão, Xande, os caras, toneladas e mais toneladas, não sei o que lá. Aí mesmo se a gente arrumar 50 quilos já é muita coisa, já dá para a gente ajudar um bocado de gente. Para a gente encurtar a história, nós fizemos a primeira, depois fizemos a segunda e a terceira live com isso. E nós arrecadamos mais de 4 toneladas de alimentos. Para quem não é ninguém, isso foi muito significativo para a gente, muito significante. E a gente poder ajudar muitas famílias que naquele momento ali estava bem difícil, né? E tem muitas histórias aí. Inclusive, cara, tem uma coisa curiosa. No começo não era banda, né? A gente se juntava e... Era um encontro, né? Era, no final do ano, né? Sempre no Réveillon lá do prédio, a gente era os inimigos do fim, né? E o nome da banda, cara, que não era banda, era Bebe Mais Que Melhor. Agora eu lembro. Bebe mais que melhor. Inclusive, a gente participou algumas vezes lá das confraternizações da Vida Mansa, com o nome Bebe Mais Que Melhor. E o slogan era assim, cara, não é banda que tá tocando ruim não, é tu que bebeu pouco. Bebe mais que melhor. O som. Fica bom. E aí começou a tomar forma, cara, depois da pandemia, né? E os amigos, rapaz, tu não faz uma festinha não, vocês não fazem ali não. Poxa, vamos embora, bota a carne, uma cervejinha que a gente faz a festa. O pagamento inicial era esse. Desse jeito. Guaraná pra ele, que ele não bebe, uma carninha e tal. E a gente fazia farra, tocava lá até o dedo dele não aguentar mais. A gente não tocava por hora, nada, enquanto o dedo dele não aguentava. E aí foi indo, cara. Aí, não, bicho, vamos botar um baterista, meu irmão, pra melhorar. Aí, porque antes a gente fazia a voz, violão, e ele tinha um sisteminha chamado VS, que ele controlava tudo nos pés, meu irmão. Um loopzinho de bateria, só pra dar percussãozinha, né? E ele controlava tudo ali no pé, de cacete, velho. O cara tem que ter habilidade. Na mão e no pé. Aí a gente chamou um baterista, o negócio aí, encorpando, ganhando forma. Aí, então, vamos botar um tecladista, um contrabaixo. Mas aí vocês já estavam querendo montar uma banda. Isso, Já não. tava com a ideia de montar uma banda. Pós-pandemia já começou a criar essa forma aí. Durante a pandemia já veio a ideia, a gente já tiramos o nome Bebe Mais Que Melhora. Profissionalizar A isso. gente profissionalizou e botamos o nome Amigos Fornejo. Por quê? Que na verdade era feito por amigos. E eu e ele, desde sempre, os amigos, né? Mas por que forronejos? Que é o nosso Forronejo. principal segmento hoje. A gente toca muito forró, que é a atualidade, que entra aí no ramo do piseiro e tal. E o sertanejo também, atual e antigo, a gente faz tudo isso no show. Lógico que hoje a gente pincela tudo, quando a gente faz barzinho, uma gosta do brega, a gente toca um pagodezinho, um sertanejo,
o forró. Então a gente sai pincelando tudo, entendeu? Mas é basicamente isso aí. Mas aí, vê, os meninos eu sei que Marcão já tocava violão, já era É. músico, né? Já gostava da música. E como é que tu, Neto, se viu assim, poxa, dá, você cantou. Então, em festa de família, cara, desde sempre, as farras eu amanhecia o dia cantando com minhas primas e tal. Em casa sempre gostei muito de cantar, né? Nunca levei isso pro lado profissional. E nem tinha intenção. Nunca tive essa pena, um dia eu quero ser cantor, não tinha isso. Era só na questão da farra mesmo, porque a gente gostava, fazia e acontecia. Aí. Realmente São João, Natal. Era tipo karaokê. Exatamente. Botar um Não karaokê. tanto karaokê, porque minha família tem alguns músicos também. Tem um tio que toca muito bem violão, primos. Então a gente era regado de bastante músicos, né? Ah, então já tinha veia Tem, da arte, né? tem, Da tem. musical, né? Tem. Porque eu lembro que tu, no tempo que fazia as vaquejadas, tu fosse até locutor de vaquejada. Isso. Passei um tempo também, já fiz um bocado de coisa. Aí, Entre elas, ser locutor de mas é o vaquejada. microfone, né? Em si, né? Exato. Já tinha intimidade tinha com o intimidade. microfone. Já tem É. intimidade com o microfone. É, exatamente. Então, assim, e tu, Marcão, começou a tocar, assim, com quantos anos? Tu se apaixonou por esse negócio de violão? É bem interessante essa parte, porque eu ganhei. Na verdade, meu primeiro instrumento foi. Inclusive, a gente começou com o cavaquinho lá nos prédios, o pagode, né? Depois que a gente migrou aí pro forró e sertanejo. Mas meu primeiro instrumento foi o cavaquinho, ganhei com 13 anos de idade da minha avó. Meu avô materno, tocava cavaquinho também, lá de Campina Grande, falecido. Mas eu sempre queria crescer nessa parte de música. Mas com os contratempos da vida, deixei um pouco de lado. Fui seguir outro ramo, eu sou do ramo jurídico. E agora, graças a Deus, 3 anos atrás, 8 anos atrás, encontrei com um irmão que a vida me deu. E aí, ele na profissão dele, eu na minha, ele na condição de empresário, a gente na condição de servidor. E unimos, né, o único desejo comum, que até hoje me inspira muito e é o que eu quero seguir hoje, em paralelo junto com a minha profissão, que é a música. Daí fui cavaquinho, aí comprei um violãozinho, fui lá aprendendo, já fiz uns cursos de música aí, um conservatóriozinho que eu fiz no Minami, que eu não vou fazer propaganda aqui não, já fazendo. Pode fazer. Mas, e aí se juntou, hoje eu sou guitarrista, né, eu toco mais guitarra, violão muito pouco, e graças a Deus estamos aí. E já vi que esse negócio de música tem que ter no sangue mesmo, porque eu tenho um Tem violão que ter em casa, no- acho que tem É, 10 anos, não pude aprender a tocar. Tem que ter paciência. Cantar não tem nem perigo do cara gostar da minha voz. Minha voz já é ruim, né? Então assim, porque tem toda a colocação de voz, né? Exato. Saber... Porque você vai num karaokê, aí no karaokê o povo começa a cantar o karaokê e pô, tô arrebentando, meu irmão. Aí alguém filma, né? Aí quando eu vou ver a filmagem, meu irmão, que negócio Que foi que eu fiz? É por isso que todo mundo É foi bom embora. até aqueles karaokê que tem nota, né? Ixi, Maria. Dá nota no final. Ô, fuleiragem. É, Ixi, Maria. Às vezes o cara dá nota boa, mas o cara foi. Foi ruim, Só horrível. para legal, fui bom, não cantei tão ruim. Mas aí vocês montaram banda. Agora é montaram amigo uma fornejo e vamos agora, isso aqui é uma profissão, porque assim, o pessoal pensa que toda profissão o cara já começa famoso, ganhando muito dinheiro, não sei o que lá, mas profissão ainda existe um tempo, um Exato. período para maturar. Claro. Vocês falaram 8 anos que vocês se conhecem. Quando a gente vai ver um cantor famoso aí, o cara diz, pô, o cara estourou, rapaz, no instante, não, tá 20 anos na estrada. Exato. A gente Tem muitos tá, exemplos, né? A gente tá aí como banda tem 3 anos. 3 tá? anos. 3 anos de formação. Mas diga você que a gente hoje ainda é um embrião, cara. A gente Sim. ainda no ramo, estamos engateando ainda, né? Verdade. Abrindo portas e temos aí uma longa estrada ainda a percorrer. Se Deus quiser, vai que a gente dá uma topada aí numa coisa e dá certo, estoura, feito alguns grandes cantores. A gente lançou essa música aí, Figurinha Repetida. Graças a Deus está uma boa repercussão. Uhum. Está sendo muito bem aceita, uma letra muito boa. Composição do nosso amigo André. E estamos caminhando. Todos os dias chega contatos aí para E tá pra vir outra música, né? Estamos aí. Fica aí uma, É porque tá cantando um cover. spoiler aí de... É porque cantando cover você vai ser sempre
sempre uma banda de barzinho, né? Aham. Sempre alguma coisa que não vai fluir porque só canta cover. E o nosso projeto é justamente isso, fugir disso e pegar e fazer o nosso CD. A gente fez essa música, a gente tem um leque hoje de letras que a gente, graças a Deus, vem recebendo. Os parceiros, né? Os parceiros pra gente. Aí começaram a receber letra, velho. Muitas, cara. Massa, velho. Logo quando a gente lançou a música Figurinha Repetida, foi um negócio incrível. Depois posso até lhe mostrar aí alguns compositores de todo canto do Brasil, cara, mandando ler, olha, parceiro, tem essa aqui, vamos trabalhar ela, não sei o que, muita letra. Umas maravilhosas, outras nem tanto. Mas o tanto que chegou de compositor pra gente, realmente foi um negócio assim muito surpreendente. Ah, então os caras estão acreditando na banda, pô. Os caras estão vendo que o negócio é bom. Sim, Quando sim. quando esses compositores começam a mandar letra, é porque eles estão gostando da banda, né? É. Eles não vão mandar pra uma Não, banda que não. não tem futuro. Não, de jeito nenhum. E aí vocês cantam também sertanejo. Sim. Forró e sertanejo. Forró Como e você falou, né? sertanejo. Quando toca brega, não sei o Uhum. quê. Agora a identidade da banda é o forró. É o forró. É o forró. É pernambucano, né? Nordestino. Nordestino, É. não tem como ser diferente. É verdade. Mas, esse pessoal de fora que manda a letra já no estilo forró ou vocês têm que colocar? Então, eles mandam alguns tipos, vários gêneros. Eles mandam sertanejo. Como ele viu que o nosso ritmo é esse, eles geralmente mandam na mesma pegada. Quando vê o nome da banda, ó, eu tenho essa aqui no piseiro, eu tenho essa aqui no forró, eu tenho essa aqui no shot, vê essa daqui, tem esse sertanejo mais raiz. Aí manda tudo quanto é forma. E vocês colocam no ritmo de forró. Exato. É porque eu imaginava que Amigos Forronejo seria as músicas sertanejas no ritmo de forró. Não necessariamente. A gente faz tudo numa pegada original hoje. Mas a gente está criando nossa identidade, que é justamente a pegada do forró. E a gente quer fazer isso. Pegar as músicas, fazer o cover dela, mas na nossa pegada, no nosso forró. Pronto, é isso que eu imaginava. É, até porque o sertanejo e o forró hoje tem muitas coisas em comum. Tem um instrumento, tem um acordeon, a sanfona, que é ligado aos dois. Então a ideia do forró e sertanejo é justamente o forró e o sertanejo para também expandir também as atrações, né, musicais que a banda tem, produto. Hoje nós temos aí, então, tem um repertório vasto de sertanejo também, tem uma parte do nossas apresentações que fica só voz e violão, né? Que é uma pegada assim mais, digamos, como é que fica? É acústico, né? Já foi a moda por um tempo. Então é praticamente isso, sertanejo e forró. Hoje a gente toca mais baseado, até pedida mesmo do pessoal, toca um brega, E aí? a gente toca. Tinha lugares aqui que a gente foi fora do estado, Forró das antigas. forró das antigas, que a gente foi Se tocar for um... por algum canto que a gente já toca, chega lá e O pessoal já fizer sabe. o forró das antigas, a galera, o forró das antigas forró não vai das sair antigas. não? O pessoal pede muito. Aí foi pedir, né? É. Aí vocês vai a rocha. Não, a gente rocha. Puxa, rocha. a gente vai, Se a galera embora. vai pedindo, a gente vai fazendo. Tem esse negócio não, de não estar no repertório não vai. Não. Vai a Eu ainda digo capela. assim, se eu não souber, você canta. Eu digo sempre, minha banda aí, você começar a cantar, os cabas puxam. Os cabas realmente, graças a Deus, são feras. São bons. São ótimos. A gente puxa lá, vai, música que eu nem lembro mais, dá o tom aí que o cabo entra lá. Ou então vai cantando que o menino acompanha. E vai. E aí fez a banda, montou a banda, tem uma identidade hoje, tem uma marca, tem um nome, né? Marca registrada. Aí, Lá Registramos no tudo, né? INPE. aí tu vai advogado, né? Foi lá e Tá registrado, tudo certinho. nem tem que tomar, viu? Que vai ganhar um processo. Vai ganhar processo. Aí, quando vocês disseram assim, bicho, vamos viver de música. Eu sei que não pode agora, tá no começo, Hoje 3 ainda anos, né? Mas a ideia de viver de música, ela veio. Uhum. Tipo assim, pô, vamos viver de música. Realmente vocês querem viver de música? É a nossa É a pretensão. nossa pretensão. É tanto que hoje a banda, a gente registrou o nome, como você, Marcão bem falou, e também abrimos a empresa.